3 minutinhos para as 10 horas da manhã, quase 2 minutinhos. Bora mergulhar um pouquinho aqui no nosso cenário nacional e para a gente comentar com vocês as consequências das votações, das análises das medidas provisórias. A gestão de Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, propuseram e puseram em prática 37 ministérios, quase 40 ministérios. Mas para que isso pudesse ocorrer, é preciso que eles entrassem com uma medida provisória, ou seja, uma medida para a reestruturação ministerial do governo Lula, que é diferente da de Jair Bolsonaro. Só que é aí que nós chegamos num problema. O Congresso começou a analisar e começou já a propor algumas diferenças. E se o Congresso não votar essa medida provisória até a próxima quinta-feira, a estrutura voltará a ser do tamanho que era do governo de Jair Bolsonaro, com 23 ministros, ou seja, mais de 10 ministérios a menos. Quando assumiu, Lula nomeou 37 ministros, com 31 ministérios e 6 órgãos com status de ministério. Caso não ocorra a votação, pode ser que 17 ministros percam as respectivas pastas, incluindo Sônia Guajajara, dos povos originários, que já sofreu um esvaziamento essa semana após a análise da comissão mista que avalia essa reestruturação ministerial. Eu vou citar aqui para vocês, até para a gente poder embasar a fala com o Caio Junqueira, que já está me ouvindo e me esperando lá, para a gente poder bater um papo aqui. Quais são os ministérios que correm o risco de desaparecer, isso de acordo com a apuração, levantamento de informação de toda a equipe aqui da CNN. A gente está falando de ministérios muito, muito importantes. Por exemplo, o Ministério de Simone Tebet, que é o do planejamento. Já quero ouvir Caio Junqueira sobre isso, se isso é real, se essa possibilidade pode se tornar real. O Ministério do Trabalho, Luiz Marinho, petista, que recebeu ali a pasta do trabalho, também está na berlinda, de acordo com a apuração da galera aqui na CNN. O Ministério do Vice-Presidente da República, que é o de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Olha, está aparecendo a quantidade de ministérios. Eu vou pular ali com vocês para o quarto nome, Carlos Lupe, presidente do PDT, que recebeu o Ministério da Previdência Social. Também figura na lista de pastas que podem deixar de existir. Enfim, são tantas pastas importantes, eu quero entender aqui com o Caio Junqueira até que ponto a gente pode considerar que na vida real isso vai acontecer. Não que nós estejamos, Caio, citando aqui, hipóteses absurdas. A gente trabalha ali com uma credibilidade embasada em fatos. Mas isso é muito real, se a medida provisória não for votada até o dia em que encerra o limite, vai ter de reestruturar e uma galera vai ter de cair. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Sim, Elisa, na verdade, se essa medida provisória caducar, que ela perdeu validade, não foi votada, volta-se à configuração que estava no dia 31 de dezembro, até do dia 31 de dezembro, que era a configuração do governo Bolsonaro, É simples assim. Assumir o novo governo, edita uma medida provisória, medidas provisórias sem eficácia imediata, e aí passa a ter uma nova configuração explanada. Logo, se essa medida provisória não for aprovada e transformada em lei, volta-se à configuração que estava antes da sua edição, que era a configuração do governo Bolsonaro. Você vê aí que tem muito Ministério Econômico, o próprio Ministério da Tebet, o MDIC do Geraldo Alckmin. Por quê? Porque no governo Bolsonaro, o Ministério da Economia abrigava todas essas pastas. Então, por isso que... Agora facilitou aqui meu trabalho até. Por exemplo, o Ministério da Agricultura, tinha a pesca dentro, foi desmembrado para abrigar o André de Paula, que é do PSD de dado. E tem esses ministérios, vamos dizer assim, mais sociais, desenvolvimento social, povos originários, igualdade racial, Ministério da Mulher, são todos ministérios que integram aí uma agenda aí do governo, Ministério da Cultura também, que são ministérios que foram também criados justamente para atender esses setores da sociedade, tendo em vista o Partido dos Trabalhadores tem uma identificação e uma ligação muito forte com essas áreas. Junqueiro, o que eu quero ouvir de você é, na hora que você constrói uma campanha eleitoral, né, um período eleitoral, você se mune, você se equipa de muitos parceiros. E essas pessoas que estiveram unidas a Lula
acabaram recebendo ministérios, né? Como é que ficaria? Como é que fica esse jogo político de repente, tá, você não passa adiante uma MP, mas a ministra, o ministro recebeu a promessa da gestão de Lula que, ó, você vai receber uma pasta. Como é que fica politicamente conseguir arquitetar tudo isso? Elisa, existir um ministério de alguma área demonstra compromisso político, facilita o trabalho dessas áreas. Agora, não quer dizer também que não ter um ministério, isso não possa ser desenvolvido uma política de governo daquela área, né? Por exemplo, cultura, é importante ter um Ministério da Cultura, né? Ainda mais um país rico culturalmente como o nosso. Agora, o fato de não existir o Ministério da Cultura poderia-se abrigar essa área em outro ministério. O mesmo vale, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas. A principal função dele na criação é a demarcação de terra indígena. Fato dele eventualmente ser extinto não significa que não haverá mais demarcação de terra indígena no Brasil. Mas aí viraria uma secretaria, é isso? Ao invés de ser um ministério, viraria uma secretaria dentro de uma outra pasta, por exemplo? Aí precisa ver qual seria a solução. Uma secretaria é uma possibilidade, ou pode abrigar isso dentro de uma secretaria já existente, por exemplo, Ministério da Justiça, por exemplo, né? Ou do Ministério da Agricultura, né? Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que não é a solução ideal, né? Na cabeça, por exemplo, dos ruralistas seria o ideal, né? Não ter isso no Ministério dos Povos Indígenas. No Ministério da Justiça é ok, agora você ter dentro de uma área ali também diretamente interessada é um complicador, né? Gera ali um conflito de interesse, vamos dizer assim.